Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Glorificamos o teu nome. Pois só tu és digno de honra, glória, poder e majestade. Tu és santo, 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 santo. Quem é como o Senhor? Não há outro Deus como o Senhor. Nós nos prostramos à tua presença e declaramos a tua santidade. Reconhecemos o Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que há de vir e que nós ansiamos desesperadamente pela tua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Acho que esse está sem pilha ainda, né? Bom, eu vou nesse aqui, para mim está tranquilo. Nós estamos agora nesse momento de dízimos e ofertas, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico, capítulo 12, versículo 6, e nós vamos ler até o 8. Levítico 12, versículo 6 ao 8. Nesses poucos minutos que nós temos, eu quero de alguma forma demonstrar o desejo que Deus tem que os seus filhos e filhas participem deste momento. A intenção de Deus para que momentos como esse de dízimos e ofertas não sejam apenas destinados àqueles que podem, mas a todos que querem e desejam. Amém? Em Levítico capítulo 12, do verso 6 a 8, nós temos ali um texto que vai falar a respeito de uma oferta para a mulher que acabou de passar por um parto, onde nasceu uma criança. E diz assim a palavra de Deus: e cumprindo os dias da purificação, pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará o sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará a expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas, preste atenção nisso, mas, nessa conjunção adversativa aqui que o autor coloca, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Qual era então a condição para trocar um cordeiro por 2 rolinhas ou 2 pombinhas? O que o texto diz. Qual era a condição? Nós lemos aqui. Lá no verso 8, por favor, deixa o verso 8 ali. Qual era a condição? Quando uma pessoa poderia trocar um cordeiro por 2 pombinhas ou 2 rolinhas? Olha ali, logo na primeira frase. O que diz? Se o quê? Se as suas posses não lhe permitirem. Ter um cordeiro talvez custasse muito naquele tempo para uma pessoa. Mas o interesse de Deus não era que as mulheres ou as pessoas que não tivessem um cordeiro não pudessem participar desse momento. Por isso Deus dá um jeitinho. Ele nem era brasileiro, tá? Mas ele deu um jeitinho. Para aqueles que não pudessem, ele deu uma oportunidade. Olha, se você não tiver condição de trazer um cordeiro, não tem problema. Só que você também não vai ficar sem trazer nada. Você vai poder participar desse momento. E como é que você vai fazer isso? Você vai no campo e você vai pegar algo que eu mesmo vou lhe dar,
Porque eu, por meio da natureza, vou lhe prover 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Lá no Brasil a gente dizia assim, você arma um arapuca, eu não sei aqui em Portugal como diz. Uma arapuca é aquela armadilha que você faz para pegar um passarinho. Então a pessoa poderia ir na natureza, onde ela não precisaria nenhuma moeda, nem um cêntimo sequer. Ela armaria ali um arapuca, uma armadilha, pegaria 2 pombinhas ou 2 rolinhas e levaria diante do altar e ali sacrificaria sua oferta de purificação diante de Deus. Veja se Deus não é maravilhoso. Veja se não há intenção no coração de Deus de que todos os filhos participem dos momentos de oferta ou de momentos como este. E é tão interessante que Deus ele não fica só na parte teórica, mas Ele dá inclusive um exemplo. E aí eu queria que vocês avançassem comigo num texto que está em Lucas capítulo 2, 21 ao 24. Lucas capítulo 2, 21 a 24. Em Lucas capítulo 2, 21, diz assim: é o momento em que Jesus vai ser apresentado diante do altar. É o momento em que Maria vai cumprir a lei de Levítico, que nós acabamos de ler. Diz assim: completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram um anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, que nós acabamos de ler, em Levítico, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. Que dizia o quê? Um par de rolas ou 2 pombinhos. Qual foi a oferta então que Maria ofereceu diante do altar? Está ali embaixo. Um par de rolas ou 2? Mas você se lembra o que nós lemos em Levíticos? Quem que tinha que podia levar um par de rolas ou 2 pombinhos? Quem? Aqueles que não tivessem o quê? Posses. Eu não sei se você consegue perceber que o Senhor está nos ensinando aqui. Mas o desejo de Deus é que você se aproxime dEle em todos os momentos de culto. Desde o louvor, onde sua alma se conecta a Deus, na palavra, na pregação, nas orações, mas também nos momentos de dízimos e ofertas. Deus quer os seus filhos próximos em todo o instante. E talvez você possa pensar, mas eu não sou tão digno para participar desse momento. Eu não sou tão abençoado como meu irmão ou minha irmã. Mas o que Deus faz e cria aqui é uma possibilidade para todos aqueles que querem participar. Porque participar desse momento não é uma questão de posse, de condição, mas é uma questão de querer, de ter vontade, de desejar estar com Deus. Deus ele é tão sensível às nossas necessidades, que mesmo durante a apresentação do seu próprio Filho, Ele usa das menores das ofertas, dos menores dos sacrifícios, para dizer que até mesmo os menores, e os que não têm posse alguma, os que não têm absolutamente nada, podem participar. Quando Ele estabelece o princípio do dízimo, Ele poderia ter estabelecido um valor específico, sem ser variável. Olha, você tem que trazer todos os meses, ou cada 15 dias, ou toda semana, não importa o período, X de valor. Mas Ele estabelece uma medida variável. Porque o dízimo é uma medida variável. O dízimo de 10 é 1. O dízimo de 100 é 10. O dízimo de 1000 é 100. E por aí vai. Porque o objetivo de Deus não é saber quanto você vai ofertar ou dizimar. O objetivo de Deus é que você participe de acordo com aquilo que você tem. E o que Ele mais deseja é um coração que tenha intenção de participar,
que tenha desejo de participar. E quando eu compreendo isso, então eu posso ler aquele texto muito famoso, que por vezes a gente lê, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, para a gente já ir encerrando. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não é que cada um contribua segundo tiver no seu bolso. Não é. É proposto no seu coração. O seu dízimo e a sua oferta começa aqui, no peito, no coração, no desejo de estar com Deus, em todos os momentos, em todos os instantes de culto. Eu gostaria que você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos, e colocasse diante de Deus o teu coração. Pai amado, nós nos colocamos à tua presença. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és um Deus sensível às nossas necessidades. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos olha como a sociedade olha. Para o Senhor não importa as nossas posses, não importa a quantia que nós temos. Para o Senhor importa o nosso coração, a intenção de há no nosso coração. E é por isso que nós nos aproximamos diante de Ti, sem medo, sem temor, Senhor, no sentido de sentir que o Senhor vai nos desprezar ou coisa do tipo. Pelo contrário, nós sabemos que o Senhor nos recebe, como a Tua palavra diz: vem e vem. Por isso nós te pedimos, ó Pai, nessa manhã, recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas.